Muito boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nessa tarde. Tarde do dia 27 de janeiro, segunda-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus e ao Senhor nosso Pai pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque hoje na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, o Senhor derrama sobre nós o dom precioso, que é o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, obrigado pela sua misericórdia, obrigado por derramar sobre nós essa maravilha, que é o dom da vida. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida, partilhando a palavra, partilhando o evangelho de hoje. Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Se você gosta de acompanhar com a liturgia diária, abre no dia de hoje, 27 de janeiro de 2020, segunda-feira. Mas se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, deixar marcado, orar depois, ler mais tarde também. Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os escribas, vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus chamou-lhe e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim, também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda-feira o Senhor vem trazer um Evangelho interessante da gente prestar atenção. Eu vou fazer uso de um dito popular. Jesus matou duas cobras numa cajadada só. A gente faz o dito, às vezes, a gente faz o uso desse dito popular. Porque Jesus estava sendo propositalmente confundido. Os escribas, os fariseus, os chefes da lei, viam que a fama de Jesus se aumentava. Jesus expulsava demônios, Jesus curava os enfermos, e a fama dele ia se aumentando. E aquilo provocava nos escribas, às autoridades, um certo ciúme, uma certa preocupação. E aí o que eles resolvem fazer? Resolvem escandalizar o que Jesus estava fazendo e começaram a semear. É lógico que ele expulsa os demônios. Ele mesmo, ele tem o espírito do Beelzebu. O espírito do Beelzebu é uma entidade espiritual maligna lá. Eles começam a falar que Jesus estava falando em nome de Beelzebu. E aí Jesus, vendo aquele alvoroço sendo iniciado, o que Jesus faz? Jesus reúne e começa a explicar. Jesus faz com que aqueles homens usem a sua inteligência. Olha só. Olha que parábola maravilhosa. Por um acaso, se um reino se dividir, ele vai vencer? Aonde está a inteligência do reino que se divide? Se ele se dividir, ele não vai vencer. Como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido não vence. E aí Jesus já explica para eles que aquilo que eles estavam semeando não era possível. Faz com que eles usem a inteligência. E aí, logo depois, Jesus passa para nós uma experiência de vida. Jesus fala,
Por um acaso, é possível saquear uma casa de um homem forte sem antes amarrá-lo? Jesus usava uma linguagem porque Jesus jogava indiretas para aqueles fariseus, para aqueles escribas. Se não amarrar o homem forte, vai dar para saquear a sua casa? Porque o homem é forte. E no fim de tudo, uma coisa que nós devemos tomar cuidado. Que Jesus diz, a todo pecado será perdoado, menos aquele pecado que ofender o Espírito Santo. Porque eles estavam falando que Jesus estava falando em nome do Beelzebul, e Jesus estava falando pelo Espírito Santo. Então Jesus explica, são pontos que eu quis pegar antes da gente trazer esse evangelho para a nossa vida. Meus irmãos, se nós nos dividirmos, se nós não nos unirmos, não há chance da gente vencer. Se a família se dividir, cada um fala uma linguagem, eu falo isso, você fala aquilo, e a partir daí, se a gente dividir, a gente não vai vencer. Porque a família que se divide, ela não é uma família unida. Quando nós nos separamos dos nossos irmãos por motivos particulares, porque eu não gosto do jeito dele, porque eu não concordo com o que ele fala. Quando nós nos dividimos uns dos outros, nós perdemos a força. E automaticamente, quando eu brigo com uma pessoa, eu me divido, eu me separo, eu também, automaticamente, eu me distancio de Deus. Porque Deus é perdão, Deus é amor, Deus é união. Se eu não vivo essas três realidades, perdão, amor, união, eu não vivo com Deus. Para mim ter o contato com Deus, eu preciso viver o perdão continuamente, todos os dias. O amor continuamente, todos os dias. E a união, porque eu preciso de você, você precisa de mim, cada um precisa do outro. Jesus, naquele momento onde ele explicava, ele esclarecia, ele acabava com aquela confusão que os escribas estavam fazendo, automaticamente ele já pega e já dá uma lição de vida, já aproveita a oportunidade, já dá uma lição, porque é Deus. Deus sabe de tudo. Então Jesus ensina que se não nos unirmos, nós sempre vamos perder todas as batalhas. As batalhas contra a ira, contra a inveja. Se a gente brigar, se a gente se separar por questões particulares, nós nunca vamos vencer. E aí Jesus fala do homem forte. É possível saquear a casa de um homem forte sem primeiro amarrá-lo? Pois é bem isso que o inimigo faz. Antes do inimigo saquear a nossa vida com o pecado, com as maldades, com tudo aquilo que é ruim, ele primeiro nos separa de Deus. Ele nos amarra. Porque com Deus nós somos fortes. E com Deus, unidos aos outros, aí nós somos mais fortes ainda. Eu com Deus já sou forte. Se eu me unir a Deus e aos outros irmãos que também se unem a Deus, nós ficaremos imbatíveis. O que o inimigo faz justamente é isso, nos separar de Deus, fazendo com que a gente brigue uns com os outros. E nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos entender esta realidade. Nós precisamos pegar esses ganchos que o Evangelho nos dá e tentar mudar a nossa vida. É uma ótima palavra que nos dá uma bela oportunidade da gente refletir sobre aquilo que está me fazendo me afastar de Deus. Se eu não viver o amor, o perdão e a união, eu me separo de Deus. Porque viver com Deus é viver o amor, o perdão e a união. E por fim, no final do Evangelho, como Jesus já distribuiu uma série de ensinamentos, ele fala, cuidado. Cuidado, mesmo quando nós estamos brincando, cuidado para não ofender o Espírito Santo. Nós vemos aí, hoje, várias piadas com Deus, várias brincadeiras usando o nome de Deus, inclusive na televisão. Meus irmãos, devemos tomar cuidado, porque olha o que diz o final do Evangelho. A todos os pecados serão perdoados, mas aquele pecado que ofender o Espírito Santo, esse pecado merecerá castigo eterno. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque o inimigo nos faz cegos. E nós estamos hoje numa onda de tudo ser engraçado.
Inclusive estão ridiculando a palavra de Deus. É tudo engraçado. Devemos tomar cuidado. Não vamos nos separar de Deus por conta das nossas atitudes. Porque longe de Deus, a gente sabe o que nos espera. Amém? Não é uma palavra de ameaça que o Senhor nos dá, mas é uma palavra de ensinamento. Que a gente possa acolher isso no nosso coração nessa segunda-feira e vivenciar ao longo dessa semana. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos partilhar, vamos viver as experiências que o Evangelho nos proporciona. Amém? Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.